Dando continuidade ao nosso módulo 3, falando sobre sistemas especialistas e lógica difusa, vamos agora ao exemplo de sistemas especialistas, propriamente dito. Eu tenho uma aula muito saborosa agora. Então, resumindo aqui, né, relembrando, o nosso tema desse módulo é falar sobre sistemas especialistas e lógica difusa. Temos o objetivo principal de compreender os principais conceitos em torno dos sistemas especialistas e de lógica difusa, e o resultado esperado é a compreensão dos sistemas especialistas construídos na ausência de dados, os conceitos básicos em torno da lógica difusa que nós ainda vamos ver, e alguns estudos de caso dessas coisas todas. E eu falei que era uma aula saborosa, porque o exemplo é justamente o tal da assada lasanha. Lembrando aqui que nós vamos fazer um exemplo totalmente didático, sem compromisso com a realidade, embora eu tenha que admitir que eu não sou nem um pouquinho modesto a respeito das minhas habilidades culinárias. Eu sei como assar uma lasanha melhor do que muita gente, eu posso lhe assegurar, mas é didático, ok? Eu nem me preocupei em saber se eu estava colocando respostas reais aqui, mas de qualquer forma, vamos usar um questionário, tá? Esse questionário, vamos imaginar que você vai fazer isso aí. Então, você tem 5 especialistas, eu vou ter 3 especialistas, e eu vou lá no primeiro especialista e pergunta: qual o tempo que leva para assar uma lasanha? Vai dar errado. Qual é o tempo mínimo? Qual é o tempo mais provável? Qual é o tempo máximo que leva para assar uma lasanha? E o especialista vai me responder. Aí eu vou para a pergunta semente. Qual o tempo para assar um bolo? Não. Qual é o tempo mínimo? Qual é o tempo mais provável? E qual é o tempo máximo que leva para assar um bolo? Não adianta perguntar uma coisa sobre fritura, gente. Eu quero saber como faz sobre assar. Eu estou levando em consideração que a pessoa não é especialista em assados. E assados de carboidratos. Nem adianta colocar um pernil aqui. Tem que ser específico. Se não for específico, o questionário não vai trazer as respostas que você tem a expectativa de encontrar. E eu tenho uma resposta de referência. Para a pergunta 1, eu sei, não sei, tá? Na vida real eu não sei. Mas faz de conta que eu sei que a resposta verdadeira, que não dá para questionar lá na forma que eu mostrei para o cara, é 35 minutos. Esse é o tempo verdadeiro. Aí você vai para a segunda, mas o cara que está sendo entrevistado não sabe disso. Aí você vai para a segunda pergunta semente. Qual o tempo mínimo? Qual o tempo médio? Qual é o tempo mais provável que se leva para assar uma pizza? E a minha resposta de referência, 15 minutos. Pizza de mercado. Mais ou menos 15 a 14 minutos. Enfim. Basta 3 perguntas? Não. E aqui você só tem 2 sementes. Você teria que fazer um questionário um pouquinho mais extenso. Basta 3 especialistas? Idealmente, tantos quanto você possa encontrar. Se você só tiver 3, paciência. Às vezes você está lidando com um problema muito raro, você não consegue mais especialistas. Mas se você tiver mais, use mais. Você pode dizer para o seu entrevistador, para a pessoa entrevistada, qual é a pergunta semente? Não, porque ele vai tentar acertar mais e provavelmente isso vai fazer ele errar mais. Você pode perguntar, dizer para ele quais são as respostas de referência? Não. E como é que eu sei que a resposta de referência é a verdadeira? Olha, se você não sabe, ela não deveria estar ali. Você precisa de perguntas que você sabe a resposta de referência, que você garante que sejam eficazes. Se você não sabe, você tem que achar outra pergunta. Asse um bolo. Determina, lá na prática. E aí você vai lá e faz a entrevista com 3 especialistas. Eu fiz com 3 porque, né? O especialista 1 é o João, o especialista 2 é o Felipe e o especialista 3 é o João Felipe. Eu não sei qual dos 3 está errado, mas como você pode compreender, sou eu. Estou certo, né? Porque eu sou os 3. Bom, eu associei o menos provável, o valor mínimo,
o mais provável e o valor máximo aos quantis da distribuição de 10%, 50% e 90%. Minhas respostas de sementes e valor de interesse. Semente, valor de interesse, semente, valor de interesse. Eu preciso dessa tabela para trabalhar e é o que a gente vai usar. Vamos abrir o R e vamos usar o pacote Expert para construir um modelo usando um modelo clássico de Cook, outro usando um modelo de Mendel-Sheridan, e depois nós vamos fazer uma atribuição manual da importância de cada especialista. Bom, vamos lá. Primeiro exemplo com os pesos automáticos. Se você não tem o pacote instalado, a primeira coisa que você vai fazer é instalar o pacote, nesse caso, o pacote Expert. Eu já tenho, não vou instalar. Vou carregar o pacote. Coloquei aqui, apertei o Run, rodei, carreguei o pacote. Agora eu preciso estabelecer a minha lista de lista. Basicamente, na verdade, é uma lista de arrays, né? Importante, tá? Isso aqui são variáveis que você define o nome. Especialista 1, especialista 2 e especialista 3. Sim, eu sei que especialista com S, mas é que o X ficava mais elegante, né? Então ficaria especialista, né? Assim. As sementes. Semente 1, semente 2 e a variável de interesse do nome de int. Podia ser sem 3? Podia. Mas as chances de você se desorganizar e fazer besteira é imensa. A variável que eu preciso carregar no meu programa, como é que eu sei disso? Eu já sei qual é o comando, né? Então, eu já sei que ela precisa ser do tipo de lista de listas. Não adianta botar uma tabela aqui não, gente. Precisa fazer uma lista de listas. E depois você vai carregar as variáveis em arrays. Então, eu abro uma lista que contém 3 listas. A primeira lista é o especialista 1. Então, tem aqui a semente 1, a semente 2 e a variável de interesse. A segunda lista tem a semente 1, as respostas da semente 1, da semente 2 e a variável de interesse. E o terceiro especialista, terceira lista, semente 1, semente 2 e a variável de interesse. Esses valores que estão aqui alocados são os mesmos valores que estão na minha tabela do slide. Não dá para usar um data frame? Não. Mas dá para carregar um data frame e converter o data frame em listas? Sim. Eu posso fazer uma manipulação dessa natureza que nós não vamos fazer aqui não vamos fazer agora, mas vamos ver no futuro como fazer esse tipo de manipulação. Tá? Nesse caso, é um exemplo pequeno. Eu não estou trabalhando com a origem de um banco de dados. Não vamos nem aqui ponderar nada, né? Eu tenho que carregar isso de um banco de dados, gente. Imagina se eu tenho 100 especialistas com 10 perguntas cada um. Não vamos a lugar nenhum. Então, eu vou carregar aqui as minhas listas de listas. Tá aqui, ó. Dá para ver que você consegue acessar todas, né? Você tem a lista X, que tem 3 listas. Cada lista tem 3 listas. Você, inclusive, acessa a lista diretamente. Você pode acessar a variável ESP1, ESP2 e ESP3. Os quantis. Bom, você precisa dizer que esse aqui está associado a 10%, este aqui está associado a 50% e este aqui está associado a 90%. E eu estou definindo que é 10, 50 e 90. Se você quisesse fazer 5, 50 e 95, vai dar errado. Mas você tem o direito de errar. Então, eu estou carregando essa informação no que seria a variável prob. A semente, né? A resposta verdadeira. Na verdade, não é semente verdadeira, é resposta verdadeira. Eu estou guardando na variável sem verde. E ela tem as duas variáveis, as duas respostas da minha semente 1 e da minha semente 2. Ele sabe que esse aqui é da primeira, esse aqui é da segunda? Sabe sim. Ele vai pegar a primeira e associar a primeira semente, a segunda semente. E a última
a variável de interesse. Então, você aqui está dizendo que tem duas, ele vai pegar, tem 3, tem 2, então, lógica básica, sobra 1. O pacote tem o mesmo nome do comando, expert, e aqui está como você pode acessar o manual dele e ver como você carrega essas possibilidades, né? Os métodos, você pode escolher entre Cook, MS, que é o Mendel Sheridan, e Weights, que é basicamente definir de uma forma manual o peso da importância de qualquer um dos especialistas. Então, eu vou fazer uma inferência da variável x, eu que dei o nome lá em cima, usando o modelo de Cook, eu que quero usar o modelo de Cook, usando os quantis definidos na variável prop e utilizando as respostas verdadeiras da Sem-Verde. Pronto, já foi. É rápido assim mesmo. Quer observar o que ele fez? Vamos ver a variável inf. Está aqui, ó. Distribuição agregada do modelo de Cook. Usando o modelo de Cook. Tá. Bem, né? De 0 a 55, 55, 65, 65 a 81, 81 a 94, a probabilidade de 10, 0,4, 0,4, 0,1, enfim, bem simples. Quero ver alguma coisa a mais? Posso mostrar. Ele, além daquelas informações, ele me mostra quais são os quantis que você está utilizando e quais foram o número de especialistas, quais foram o número de sementes, só para conferir que está tudo certinho, né? Pegou as variáveis certinho e tudo mais. O que eu vou fazer? Vou fazer um gráfico, porque é muito mais fácil fazer um gráfico nessas horas. Isso aqui é a resposta, mas ninguém entende isso, né? Olha para isso aqui, não dá para entender. Vou fazer um histograma da variável inf e vou utilizar esse histograma colorido com a cor azul. Agora sim. Agora eu consigo compreender melhor, tá? Ele está fazendo um histograma do meu universo, que varia de 40 a provavelmente o maior valor que a gente tem aqui. Não vejo agora qual é. Mas, enfim, tem um valor ali, né, de tempo, maior que 90. E ele faz o meu histograma, né? E ele aqui dá o seguinte, ó. A probabilidade maior é que esteja entre esse valor aqui, seja ele qual for, talvez ali, ó, 57 e 66, tá? A probabilidade maior é que esteja entre 57 e 66 minutos. De 66 minutos a 81 minutos, tem essa probabilidade, e ainda existe essa probabilidade de ser mais de 80 minutos ou menos de 56 minutos. E esses valores é só dar uma olhadinha agora com mais detalhes agora, se você quiser fazer algumas distribuições agregadas. Antes, uma observação. Eu estou só fazendo a informação aqui, né? Se você quiser, você pode fazer isso, ó. PDF, abre, coloca aqui o nome do PDF que você quer trabalhar. E ao invés de eu fazer o gráfico aqui, ele vai já salvar a figura no PDF, tá? Então é só para lembrar como é que faz isso. Agora nós vamos fazer um gráfico um pouquinho detalhado. Nós temos aqui, ó, 4 gráficos para fazer. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer um background branco. Basicamente eu estou dizendo que eu quero que o fundo seja branco. E aí, eu vou pegar a área do meu gráfico, que não é esse, e vou pedir que ela fique dividida em 2 por 2. Então, aqui nós temos uma janela branca, onde nós temos 4 lugares para gráficos. 2 por 2. Eu vou escrever na primeira screen, primeira tela. Screen 1. E nela eu vou pedir para colocar o histograma da distribuição agregada, que é aquele que a gente estava vendo, só que sem cor. Não quero mais botar nada nessa screen 1, quero botar na screen 2. Inicio a screen 2. Quero na screen 2 colocar a curva de densidade utilizada pela resposta do especialista 1. Então eu pego aqui, ó, são as variáveis de interesse. Peço a curva de densidade da variável de interesse, guardo na variável S. E agora eu peço para fazer um plot de S, botando lá especialista 1.
Tá aqui o gráfico. Ah, mas eu quero que a parte de baixo da curva esteja em azul. Ok. Polygon S call blue. Essa aqui é a distribuição do especialista 1. Vou para a janela 3, essa daqui. Mesma variável, a densidade do especialista 2. E agora tem essa carinha aqui de um pão de açúcar. E aí eu vou para a janela 4. Quase que o inverso dessa. Pedir para colocar aqui os 4. Para que você não tenha problemas em fazer novos gráficos, não se esqueça de fechar as screens. Então, close screens all true. Então, esse negocinho aqui, que foi aberto aqui no split screen, está definitivamente fechado. E esse comando que está comentado, caso você tivesse tido o interesse de escrever diretamente em PDF, você, depois que tivesse terminado o gráfico, você precisaria fechar o PDF para que você possa, a partir dali, colocar imagens no evento padrão aqui. Você pode depois fazer isso aqui, ó, exportar o PDF aqui diretamente, copiar do clipboard, colar no WhatsApp, por exemplo, salvar como imagem, enfim. São inúmeras as possibilidades. Bom, dando sentido aqui, dando continuidade aqui às informações de inferência, você pode pedir o summary, que é aquilo que você já estava vendo antes. Você pode observar como é que está o valor de cada quantil. Lembra que eu estava olhando aqui, ó, não sei qual é o valor aqui. Aqui está o valor exato, 55,35. Aqui está 65,35. E assim vai. A média, 66,904. Você pode pedir um gráfico da distribuição acumulativa. Você pode mostrar a frequência dessa distribuição acumulativa. Ok? Isso aqui tudo olhando o exemplo com o Mendel-Sheridan, ou com o modelo de Cook. Fazendo o Mendel-Sheridan, gente, é a mesma coisa. A única coisa que muda é que você vai agora utilizar o MS. Isso faz com que as ponderações de cada especialista sejam diferentes. Então, eu vou rodar agora o Mendel-Sheridan. Repara que ele corta mais, né? Você basicamente, ó, eu vou mostrar essa figura aqui. Eu vou aqui atrás. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Né? 1, 2, 3, 4. Agora você pode voltar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E os valores são diferentes. Ó. Aqui está cortando de 60 a 70. Aqui corta do 55 a 65, né? Que a gente viu. Enfim. Por que é diferente? Porque ele está ponderando a importância de cada um desses especialistas de uma forma diferente. Por fim, porém não menos importante, podemos fazer o peso manual. O peso manual, você tem o mesmo pacote, mesmas coisas associadas, só que a sua variável é uma lista que contém apenas as variáveis de interesse. Você não tem necessidade de perguntas sementes, o que torna o procedimento muito mais fácil de ser executado, porque você não tem dezenas de perguntas a serem feitas, só uma. E agora você pode ponderar, né? O que é ponderar? Não, aqui eu estou botando aí nos quartis. Aqui, ó, eu estou ponderando. Eu vou utilizar weights e aí eu sou obrigado a dizer qual é o peso de cada um. Então, eu estou dizendo aqui, ó, o primeiro tem 10% de relevância, o segundo tem 70% de relevância e o terceiro 20% de relevância. Então, eu faço isso e veja aqui o histograma, como é que ele fica, né? Como o peso do segundo tem mais importância, ele fica evidentemente bem diferente desses dois aqui. Eu também posso fazer, só para voltar, eu posso fazer aqui a avaliação do sumário,
Então, ele mostra aqui para mim como ficou as distribuições agregadas, os quantis, os valores médios, enfim. O restante é a mesma coisa. O difícil mesmo é você dizer que, de fato, essa aqui são os pesos adequados, né? Esse aqui é o gráfico. Agora, imagina só. Eu chego aqui e coloco 4, eu coloco 5 e coloco... o que eu tenho que botar ali? 1. Tem que somar 1, né? Então, eu coloquei os pesos manuais. Vou fazer. Olha só, mudou o gráfico. E mudou o gráfico razoavelmente, né? Olha essa figura, olha essa figura. Então, você ponderar qual é o especialista mais ou menos relevante faz sentido sim. Quando que você acaba não tendo muita relevância, né? Supostamente, se você consegue, por exemplo, você quer fazer uma pergunta, mas você manda isso para todos os pediatras do país. Recebe lá, eu não sei quantos pediatras existem no país. Vamos supor que seja 10 mil. A princípio, a relevância de alguns que seriam mais específicos pode ser suprimida ou pode ser ignorada porque você tem um número muito grande. E na média, isso acaba levando a uma convergência. Então, se você consegue 10 mil opiniões, pode ser uma alternativa utilizar um peso homogêneo ou utilizar uma distribuição por peso de tempo de serviço. Não estou dizendo que essa é uma boa ideia para esse caso específico, não. Só estou dizendo que existem alguns momentos onde utilizar a probabilidade manual pode lhe poupar trabalho, porque essa é a realidade. Ao invés de você ter que analisar um questionário de 10, 15, 20, 100 perguntas, você só tem que perguntar aquilo que te interessa. Ok? Vamos ao corte de imagem. Voltamos ao slide. Bom, então, dado isso, feito o nosso trabalho, nossas referências são exatamente aquelas que estavam antes, não acrescentei nem removi nada aqui. E, enfim, o que nós abordamos nessa aula foi os exemplos dos sistemas especialistas propriamente dito, utilizando o R. Obrigado.